Senhoras e senhores, muito boa noite. Desejo boas-vindas a todos os participantes dessa audiência pública. Cumprimento especialmente aos meus pares, os vereadores Neri Xavier, Amaral Bittencourt e o vereador Ademir Honorato, que esteve aqui mais cedo. Destaco e agradeço ainda a presença das seguintes autoridades: Nega Citadin, vice-prefeita de Cocal do Sul; Marijane Felipe, vereadora e presidente da Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça; Anin Scarpato, vereadora de Cocal do Sul; vereadora Glícia Pagnan, vereadora de Cocal do Sul; vereadora de Içara, Carol Calegari; Kátia Macari, gerente da Unisul; Carolina Sônego Spilleri, secretária de Assistência Social; Suzel Ramos, representante do Conselho Regional de Psicologia; Israel Colonete, secretário da Comissão da OAB por Elas, Criciúma; representando a presidenta da comissão, doutora Sarita, e a vice-presidente e o vice-presidente, doutor Renato; Rindalto Oliveira, Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres; Thalita Zata, representando a União Catarinense das e dos Estudantes; Camila Jacobi, presidente do Centro Acadêmico de Psicologia da Unesc. Ainda registro a presença do vereador Neto Gione e do vereador Juarez de Jesus. Muito obrigada pela presença, aos nobres colegas. Quero registrar que declaro aberta a presente audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Criciúma com a finalidade de discutir e debater sobre o tema violência contra as mulheres. Proposta por essa vereadora, Giovana Mondardo, através do requerimento número 65 de 2025, através do edital número 3, sendo aprovada por todos os colegas vereadores. Ressalto que o instrumento da audiência pública está previsto no artigo 244 do Regimento Interno do Poder Legislativo deste município, tendo por finalidade possibilitar um debate primado pela transparência e, consequentemente, a concretização de uma democracia participativa, visando o esclarecimento de dúvidas e a sugestão de alternativas por parte dos cidadãos e cidadãs. Portanto, sejam todos bem-vindos e participem. Destaco ainda que essa audiência pública está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo perfil oficial do Legislativo Criciumense, pelo canal do YouTube e também pelo Facebook. Para dar início a essa audiência, convido para compor a mesa a secretária de Assistência Social, então também vereadora, Dude Sônego, representando o excelentíssimo prefeito Wagner Espíndola. A vereadora Gorete Correia Boaroli, deve chegar em breve. A vice-prefeita do município de Cocal do Sul, Nega Citadin. Israel Colonete, representando a comissão OAB por Elas, aqui de Criciúma. Fique à vontade, gente. O Dr. Samuel da Alfarra Naspolini, promotor da 12ª Promotoria de Justiça, que atua em casos de violência doméstica. A vereadora Marijane Felipe, vereadora e presidente da Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça. Surpresa! Quero ainda registrar a presença do Dr. Samuel, agradecer pela presença, a vereadora de Treviso, Luciane Possoli, a representante do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Criciúma, também suplente de vereadora, minha, diga-se de passagem, Juscelia Vargas. Grupo de Mães pela Diversidade, sendo representado pela Albertina Galina Paulo Daló. Muito obrigada pela presença. Dando prosseguimento, ressalto que, conforme o artigo 244, parágrafo 2º do Regimento Interno, essa audiência terá uma duração máxima de 2 horas. Os primeiros 40 minutos serão dedicados às considerações da mesa e os 45 minutos seguintes ficarão disponíveis para manifestação do público, com um tempo de 2 minutos de fala por pessoa. No tempo, a gente pode adequar isso, tá, pessoal? Está bem aberto também. No tempo restante, faremos os encaminhamentos. Eu vou começar iniciando o debate aqui para a gente poder justificar a nossa presença aqui, que eu acho que isso é bem importante, né?
pedir para botar a apresentação aqui, por gentileza. Eu quero sair da frente, senão vocês não vão me enxergar. Aqui. Bom, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. É uma honra poder tratar dessa audiência com tanta representação aqui, poder contar com o apoio dos meus colegas vereadores, que são parceiros no enfrentamento contra as mulheres. É importante dizer isso, que nós partimos da iniciativa onde os homens fazem parte dessa mudança também. Bom, pode passar. Pode passar. O projeto nasce justamente de uma iniciativa que começa não de agora, e não é uma luta que também começou em 2021, mas é verdade, uma luta antiga do município de Criciúma, especialmente do movimento de mulheres, que se reúne ano após ano, tentando superar as violências e tendo em vista o crescimento também desses números, tem esse volume tem representado também para a gente uma preocupação regional. Por isso, pode passar o slide, por gentileza. Por que estamos aqui? A verdade é que o conjunto das mais de 20 vereadoras da nossa região, representações no executivo, representações que coadunam com a superação das violências, que passa não somente por enfrentar a violência quando ela já está instaurada. Queria pedir desculpa ao vereador Daniel Cipriano, não chegou na mesa, registrar a presença desse nobre colega vereador e amigo, agradecer a tua presença, dizer que o conjunto das nossas urgências precisa não só ser colocado na ordem do dia, das mudanças sociais que a gente espera, mas, sobretudo, do ponto de vista também do desenvolvimento que a gente espera para as nossas cidades. Pode passar. Aí é demais, né? O telefone da vereadora tocando. Bom, gente, a gente precisa passar também, de alguma forma, um histórico, né? Da onde que a gente veio, para onde que a gente quer ir. Essa é a realidade que a gente está enfrentando hoje. Nós vimos um conjunto de movimentações pelo Conselho Municipal de Direito das Mulheres, falando aqui de Criciúma, falando que esse, sendo o município maior da nossa região carbonífera, vice-prefeita, é importante dizer que a iniciativa que parte da criação de uma casa-abrigo para as mulheres vítimas de violência é antiga, é uma demanda de uma urgência antiga, mas, sobretudo, que foi viabilizada do conjunto da reivindicação de muitas mulheres, de muitos coletivos aqui da nossa cidade, ao longo das últimas décadas. Ela foi estabelecida, mais tarde, pode passar o slide, mais tarde a gente teve a descontinuidade desse serviço e, portanto, em 2017, atendia essas mulheres vítimas de violência, que é a última instância do atendimento da violência. E é preciso aqui colocar uma linha no chão. Os equipamentos públicos de atendimento às mulheres vítimas de violência são efeitos quase que finais do processo da violência. É preciso dizer que o conjunto das nossas ações precisa reunir estratégias que caminhem junto para superar essas violências, para que o motivo desse fechamento possa ser que não existam mais mulheres vítimas de violência. É esse lugar que a gente quer chegar. Quando essa casa foi fechada, com a justificativa de falta de demanda, mas, sobretudo, naquela época, com a perspectiva econômica do município não dando conta de apresentar a possibilidade desse serviço funcionar 24 horas, ele foi fechado, a contragosto dos movimentos de mulheres que reivindicaram por muitos anos que essa casa fosse estabelecida, sobretudo a sua manutenção preservada. Em 2021, a gente criou a Frente Parlamentar de Vereadoras da nossa região carbonífera, que veio até essa mesma sede aqui. Apresentamos, junto a vários prefeitos à época, a reivindicação, não só justificadas pelo volume de violências que a gente identificava, mas, sobretudo, numa perspectiva de colocar as mulheres, sobretudo, no orçamento, e principalmente para superar essas violências, para colocar a gente, de fato, no centro do debate público. Em 2022 e 2023, as nossas entidades cobram a construção, de fato, de um espaço de acolhimento, e essa reivindicação vai tomando cada vez mais fôlego com outras tantas entidades, como a OAB, o Ministério Público, o município de Criciúma e outros municípios da região, sendo representados, sobretudo, por suas vereadoras, que entendiam as suas limitações também dentro das casas legislativas. Então, diversas audiências e cobranças foram feitas ao longo do tempo. E agora a gente chega aqui em 2025 com uma audiência pública regional, que reúne os 12 municípios da nossa região carbonífera, entendendo que as nossas características são semelhantes, do ponto de vista social, até mesmo econômico, mas, sobretudo, dos problemas enfrentados na perspectiva das mulheres. Pode passar.
Bom, então eu queria explicar para vocês como acontece o atendimento hoje aqui em Criciúma. Pode passar o slide. Bom, a mulher chega no CREAS, ela é atendida, direcionada ao hotel, que hoje os convênios que se estabelecem através da liberação da Lei Maria da Penha, que prevê que os municípios que não têm condições da manutenção de uma casa 24 horas, com atendimento preservado, com esse lugar, esse espaço que a gente sempre reivindica que seja o espaço com maior naturalidade possível, né, da experiência de casa, os municípios podem, portanto, conveniar com hotéis para prestar esse serviço de atendimento. Dentro dessa perspectiva, que a gente entende que precisa, obviamente, ser superada a médio e longo prazo, a gente tem essa identificação das demandas através da saúde, educação, aluguel social, creche e outros atendimentos que são integrados nesse enfrentamento à violência que já está instaurada, muitas direcionadas através de medidas protetivas. Ou seja, é nesse momento que a mulher que é vítima de violência precisa se refugiar em outro espaço, ou porque o seu agressor está em fuga, ou porque ele tem alguma ameaça, ou porque ela precisa sair da sua casa, um conjunto de situações. E aí são integrados outros tantos atendimentos, né? Essas crianças são direcionadas às escolas, o transporte chega, busca, enfim, é essa a condição que a gente tem hoje. Pode passar. Bom, e aí eu quero falar um pouco sobre os números de violência nos seus 5 eixos aqui em Criciúma e depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa perspectiva na ANREC também, tá? Bom, falando aqui dos números de violência contra a mulher, primeiro de tudo eu quero agradecer de maneira muito especial a Delegacia da Mulher aqui de Criciúma, que gentilmente cedeu esses dados, esses números que a gente vem mês após mês acompanhando também, entendendo que esses números que se avolumam precisam ser superados, mas, sobretudo, divulgados, informados, para que a gente possa superá-los. Os números que mais chamam a atenção são os números de violência psicológica, que passam de 1.300 casos, de violência física, mais de 630 casos, violência moral, 475, violência sexual, 57, violência patrimonial, 162. Esses números, quero identificar que são até 22 de novembro de 2024, a gente ainda tem números também de 2025 para passar. Pode passar. Os números totais de vítimas, portanto, né, em 2024, a gente tem mais de 3.000 mulheres vítimas de todos esses tipos de violência que citei para vocês e outras tantas. Só em 2025, até 20 de fevereiro, a gente já registrou mais de 330 casos. Pode passar. E os números de feminicídios por faixa etária também aqui na nossa região carbonífera. Em 2022, tivemos 1 caso de feminicídio, em 2023, 3 casos, em 2024, 6 casos, e até o momento, é só março, gente, quero chamar a atenção de vocês para isso, 2 casos. A faixa etária fica, na sua maioria, concentrada entre as idades de 25 a 44 anos, tendo a faixa etária de 35 a 44 anos, sua maioria. Pode passar. Bom, medidas protetivas concedidas aqui na nossa região carbonífera. A gente tem aqui os números de 2019, 174 medidas protetivas, 2020, 200, mais de 200, 220, 280, 2022, desculpa, 350 casos, 2023, 753 casos, em 2024, 892 casos, 892 medidas protetivas distribuídas aqui na nossa região. Pode passar. E o número de mulheres abrigadas aqui na nossa região carbonífera também é importante salientar. Em 2020, 5, em 2021, 23, em 2022, 24, em 2023, 31 e em 2024, 46. Dados também até novembro do ano passado. Os nossos objetivos, portanto, da onde que a gente parte desse lugar, né? A gente precisa pensar que essa estratégia de enfrentamento à violência contra a mulher, a reivindicação de uma casa-abrigo, de uma casa de passagem, sobretudo também de uma casa da mulher brasileira, para ofertar cursos profissionalizantes, para entregar emprego e renda para que essas mulheres possam sair ou sequer entrar em situações de violência, são fundamentais e precisam acontecer paralelas, juntas, simultâneas. A implementação da Casa da Mulher Brasileira na região carbonífera ou da Casa Abrigo, porque existem hoje
produtos, desses equipamentos públicos de enfrentamento contra as mulheres que abrigam a Casa da Mulher Brasileira com alguns serviços, junto com a Defensoria Pública, por exemplo, mas também que possam ser casas de passagem. Então, acho que aqui, do conjunto das nossas opiniões, é que deve sair o encaminhamento mais adequado. A criação e implementação do programa Contrate uma Mulher, ou seja, justamente nessa perspectiva de superar as condições de trabalho, não só do ponto de vista do salário em mesmas posições, mas, sobretudo, sair do subemprego, tirar as mulheres em situação de vulnerabilidade do subemprego para conduzir, de fato, uma superação desse problema social que assola as mulheres principalmente. Implementação do programa Maria da Penha Vai à Escola, junto com a OAB, adesão e implementação do programa Mulheres 1000, que é um programa que já foi executado pelo Instituto Federal de Santa Catarina, junto ao município de Balneário Rincão e até mesmo do município de Criciúma, em dado momento, e que precisa, portanto, da adesão dos nossos municípios para que ele ocorra. É um programa do governo federal junto às instituições de ensino. A garantia do funcionamento 24 horas da Delegacia da Mulher. A gente sabe o limitador do efetivo. Aqui chega o nosso delegado Fernando, já vou convidá-lo para vir à mesa também em seguida, vai ser um prazer recebê-lo. A gente sabe que essa é uma demanda urgente, necessária, que já existe uma medida provisória que estabelece a obrigatoriedade do funcionamento 24 horas das delegacias, mas a verdade é que a gente não tem condições hoje de recebê-las. Entretanto, é preciso que o conjunto dessas mulheres que aqui representam suas populações, seus espaços, sobretudo suas cidades, se levantem para reivindicar que essa medida precisa, obviamente, ser implementada o mais breve possível, e, para isso, nós precisamos criar condições. Se tivermos que ir ao governador, que iremos. Fortalecimento do programa Rede Aline, com foco na garantia do acesso ao pré-natal, parto humanizado e acompanhamento pós-parto. É preciso falar aqui sobre violência obstétrica, sobre superação das violências diante desse adoecimento, do puerpério. Acho que é importante que a gente possa também englobar outros tipos de violência da superação de outros tipos de violência nesse debate. Adesão e implementação do programa Elas Empreendem. E tem o último aqui. Incentivo e criação de implementação de programas de formação de lideranças femininas na política. Acho que aqui, dessa reunião, a gente está muito bem estabelecida, muito bem servida, entendendo que a superação das violências passa também pelo dinamismo em que a sociedade precisa se estabelecer. A subrepresentação das mulheres na política é uma realidade, mas, sobretudo, aqui transparece que nós, mulheres na política, precisamos, doutor Samuel, sempre falar sobre nós, sobre a nossa sobrevivência, inclusive enfrentando a violência política de gênero, e não posso aqui deixar de citar o fato que ocorreu ontem com um senador da República que ameaçou enforcar uma ministra do Estado, a ministra Marina Silva. Então, é importante salientar que a superação da violência política de gênero também precisa estar no nosso radar, sobretudo numa perspectiva de superar, de que cada vez mais as mulheres estejam nos espaços de decisão e possam efetivamente ajudar a construir e criar boas e melhores políticas públicas, porque, no fim das contas, vai beneficiar toda a sociedade. Então, queria deixar esse recado. Dias Mulheres Virão, e agora quero passar para a mesa também poder fazer essas considerações. Muito obrigada. Vou aproveitar para fazer o registro de outras autoridades. A vereadora de Siderópolis, presidente da Câmara, Gláucia César Périco, já gostaria de te convidar para compor a mesa conosco, se possível, Gláucia. Fernando Possamay, delegado da Delegacia da Mulher, da DPCAM aqui de Criciúma, e gostaria de convidá-lo também para compor a mesa, para nos ajudar, nos auxiliar nesse debate, doutor. A representante do GAPAC, Anne Schmitz, Luciana Nola Pisolo, advogada, representando a OAB, a Vânia Pinheiro, a Samira Mafiolete Macarini, psicóloga lotada na 6ª Delegacia Regional de Polícia de Criciúma, a Jadina Rodrigues, vereadora de Siderópolis, a delegada da DPCAM de Araranguá, a doutora Eliane Chaves, já gostaria também de convidá-la para compor a mesa conosco e ajudar nesse debate. Muito obrigada. Agora eu gostaria de passar para a secretária de Assistência Social do Dissônego, representando o excelentíssimo prefeito Wagner Espíndola, poder falar um pouquinho conosco também sobre esse debate. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, vereadora.
e a toda a mesa aqui, né? Os nomes já foram mencionados pelo protocolo. Parabéns pela iniciativa e parabéns também a todos que estão aqui por essa pauta tão importante e tão menosprezada, digamos assim, por muitas vezes até por gestões que nos antecederam. Hoje eu estou aqui na condição de representar, como a vereadora falou, o nosso prefeito Wagner Espíndola, e é com muita honra e com muito orgulho que eu o represento, sim, porque, como muito bem mencionou ali anteriormente, vereadora, eu lembro, em 2021, eu sou assistente social de formação, e eu estava na proteção social especial da Secretaria de Assistência Social, e eu não lembro por quê, mas eu tive a oportunidade de participar de uma reunião de prefeitos da ANREC, nesse mesmo local aqui onde nós estamos, e a vereadora, eu me emociono de vez em quando, e a vereadora trouxe essa pauta para essa reunião, eu estava como ouvinte, e desculpe o meu linguajar, mas ela trouxe essa pauta, trouxe a pauta do abrigo, e ninguém demonstrou interesse, assim, ninguém deu importância à época. E hoje, né, nós estamos há quase 3 meses nessa gestão, e o prefeito Wagner Espíndola ele vem com um olhar mais humanizado, de empatia, e eles nos dão autonomia para saber o que é prioridade na assistência social. E, sem dúvida, a questão da violência contra a mulher, o desprotegimento, né, desta causa nos preocupa bastante. E, de imediato, né, nós levamos a ele essa questão, porque eu estou nova, né, nessa função, porém, há 23 anos no social. E a gente sabe que essa demanda, que um dia se entendeu que não tinha demanda e foi fechado o abrigo, ela, infelizmente, tende a crescer. Como tu falou anteriormente, era bom que não tivesse, que não precisasse ter, não tivesse por falta de interesse público, mas que não precisasse ter. Só que, só este ano, nós nem findamos ainda o mês de março, nós já precisamos acolher 15 mulheres. E isso é preocupante. E nós trouxemos isso ao prefeito. E, de prontidão, ele falou, vereadora, que o abrigo da mulher vai sair. E como a gente entende que é uma necessidade regional da ANREC, já que nós estamos aqui, que essa audiência pública é regional, e a gente também, às vezes, vê outros municípios também nessa angústia de não ter, e quando precisar acolher também no sistema de hotelaria, que não é o adequado, mas que no momento que elas estão nesse acolhimento, nós temos uma equipe do CREAS, né, muito dedicada, muito comprometida, que, de imediato, né, quando a delegacia fala que está acolhendo, nós temos a assistente social não apenas trabalhando das 8 às 5 da tarde, vereadora, mas de plantão. Né, a gente tem 3 assistentes sociais que se revezam num sobreaviso, me corrige, Lu, as expressões, que se revezam no sobreaviso, então não tem hora, não tem dia, a mulher é acolhida, logo a equipe do CREAS já está lá, né, acolhendo esta mulher, de fato, e já verificando todas as questões do dia a dia que ela tinha até então. Então, quando vem com os filhos não saem da escola, a nossa equipe pega as crianças, levam para a escola, enfim, as necessidades são atendidas. E isso, como a gente sabe que é regional, eu estava aguardando a gente ter uma reunião, vereadora, a primeira reunião do ano do colegiado, né, de secretários da ANREC. Então, eu estava aguardando para quê?
para que, às vezes, tem município que talvez não precisa mesmo ter uma casa-abrigo e toda uma funcionalidade, se realmente, de fato, não é sempre que precisa se acolher uma mulher. Mas, tendo uma casa que atenda a região, né, da ANREC, esses municípios também poderiam ter interesse e estar junto, né, nesse abrigo aqui em Criciúma. Então, a gente não gostaria de ser egoístas e abrir uma municipal e isolar os outros, porque os outros também precisam. Então, essa reunião aconteceu essa semana, e eu sei também que isso foi minha primeira reunião, né, que eu nunca participei antes, porque eu nunca tinha sido secretária, que também era uma demanda que já vinha de algum tempo, e os municípios meio que também não se comprometiam, assim, tipo, também não tinham muito interesse, então não ia para frente, né? E a gente teve uma reunião com o Dr. Samuel, né, no começo da gestão também, e a gente falou sobre isso também, né, e ele me trouxe ali todo um dossiê, né, dos abrigos que tem no estado, e fiquei com vergonha, porque entre uma capital e outra, a nossa cidade é a maior, e nessa região toda a gente não tem um abrigo para mulher. Então, a gente trouxe essa pauta na reunião, foi terça-feira, se eu não me engano, e, para minha surpresa, sim, eu fiquei surpresa, que eu pensei que, de repente, só 1 ou 2 municípios teriam interesse, e foi unânime o interesse de todos os 12 municípios da ANREC estarem juntos também na construção ou aluguel. A gente ainda não sabe como é que vai ser, mas estar juntos aí no rateamento aí do custo desse abrigo, e então terão vagas para Criciúma e para toda a ANREC. E isso, enquanto assistente social, enquanto estando nessa cadeira de secretária municipal de assistência social, isso muito me alegra de ter uma gestão que tenha um olhar e uma empatia para essas causas, porque não é hoje, claro que a audiência pública é sobre a violência contra a mulher, mas estamos avançando já bastante assim, em outras áreas que até então não tinha a importância que ela merece. Então, a gente está bem feliz e bem esperançosos de que cada vez mais a gente vai conseguir aí não superar de fato 100%, porque isso é algo que, né, seria utópico falar, mas amenizar, né, pelo menos algumas dores que a gente vem sentindo na assistência social. Quem é da área sabe que há muito tempo, né, ela está meio que deixada de lado, e agora a gente está tendo grandes avanços, e a gente tem esperança de que muito ainda vai melhorar. E não só a Secretaria de Assistência Social sozinha, porque essa questão da violência contra a mulher é uma rede imensa, né? É judiciário, é delegacia, é outros órgãos, são ONGs, são mulheres, de fato, engajadas pelas mulheres também, que às vezes não estão em nenhum desses, mas estão na luta. Então, assim, contem conosco. Sem palavras. Parabéns mais uma vez pela iniciativa, e que bom ver essa casa cheia de gente interessada nesse tema. Então, é porque muitas coisas tendem a melhorar. Muito obrigada. Boa noite. Secretária, que honra, porque é aqui, nesse lugar, em que a gente dá essa notícia. Então, é um prazer imenso, e a gente sabia muito que nas tuas mãos a coisa ia ser diferente, viu? Parabéns por mais esse grande avanço que demonstra Criciúma sendo também solidária e, sobretudo, generosa na perspectiva de considerar os nossos municípios da região carbonífera, e é por isso que, se Criciúma não tinha condições de sustentar uma casa sozinha, quem dirá um município menor, que, independente das condições sociais, econômicas, se estabelece numa demanda de alto custo, né, para esse serviço de média e alta complexidade. Então, parabéns, e a gente fica muito feliz de poder anunciar isso aqui nessa audiência. E quero aproveitar para registrar também a presença da vereadora de Treviso, Vanessa Vieira Pescador, dizer que essa rede de proteção precisa, de fato, funcionar simultaneamente, né? Mas eu acho que, quando eu terminei falando sobre a necessidade da gente reivindicar cursos de liderança, também para a formação de mulheres na política, para a formação de mulheres líderes também. É por isso que aqui a gente está com 2 presidentes de casas legislativas e uma vice-prefeita, e eu quero passar para elas fazerem suas saudações também
de até 2 minutos, para poder saudar o público aqui presente, representando todas as nossas parlamentares, todas as nossas representantes aqui na política da nossa região. Quero registrar também a presença, representando a deputada Luciane Carminati, Ivete Vargas. Obrigada, Ivete, pela presença. E muito bom, agora vamos passar, então, para Nega Citadim, vice-prefeita de Cocal do Sul. Prazer te ter aqui. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Agradecer a Giovana por trazer essa pauta tão importante para todos nós, para todos os nossos municípios, principalmente da região da ANREC. Queria cumprimentar a todos aqui na mesa já falados seus nomes e agradecer a presença que está aqui conosco também, as nossas mulheres sucocalenses. São 3 vereadores aqui presentes, vou destacar a Aninha, a Glícia, Maria Luísa e a nossa secretária de Assistência Social, a Salete. Mulheres especiais que também estão representando o nosso município. Dizer a você, secretária, que Cocal do Sul quer fazer parte, sim, desse consórcio, fazer parceria desse trabalho em conjunto, porque quando uma mulher sofre violência, sendo física, psicológica, ou em outro sentido, até patrimonial, não sofre só a mulher, e sim todos os seus familiares acabam sendo desestruturados. Nosso objetivo Cocal do Sul também participamos na campanha, na gestão anterior, querendo também conseguir esse trabalho de trazer novos benefícios e melhorias para nossas mulheres, e, com certeza, nós todos sonhamos com um mundo melhor, sonhamos com um mundo que não haja violência para as mulheres, ou seja, para nenhum ser humano. Agradecer, muito obrigada, parabéns, e vamos estar juntos, sim, nesse trabalho, em conjunto com vocês. E nós estamos também lutando muito com o Cocal do Sul para trazer uma policial mulher, uma polícia mulher, que é muito importante, que a mulher, além de ter a sensibilidade, ela vai ter a gentileza e o carinho de conhecer e abraçar essa causa. Muito obrigada. Nega, muitíssimo obrigada. É um prazer ter Cocal do Sul junto a gente nessa luta também. Acredito que vários municípios aqui já querem manifestar suas adesões, com certeza. Dizer que, obviamente, na minha apresentação inicial, eu precisei pular para a gente poder agilizar, mas é preciso citar que a rede de proteção de enfrentamento à violência contra as mulheres, ela se estabelece em diversas ordens, em programas de assistência social, junto à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Defensoria, ao Ministério Público, e é preciso salientar que esses equipamentos atuam em rede através de um fluxograma estabelecido pelo município, aqui falando de Criciúma também, mas acho que a atuação é regional. Quero já imediatamente passar para a Marijane, presidente da Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça. Boa noite. Primeiramente, agradecer e dar os parabéns para a vereadora Giovana, por ter tomado a frente e ter feito o requerimento para a gente estar aqui hoje nessa audiência regional. Parabenizo também a Câmara de Vereadores de Criciúma, por esse importante tema. Giovana, a gente precisa falar sobre a violência contra a mulher todos os dias. Nós, como representantes no Legislativo, a gente precisa falar toda semana lá na Casa Legislativa. Porque semana passada, estava comentando contigo aqui um pouquinho antes de iniciar, Semana passada, eu estou, sou vereadora, estou como vereadora e estou como presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Morro da Fumaça. Uma cidade não está chegando a 20 mil habitantes. E semana passada, a gente chamou a Polícia Militar, a Polícia Civil para um bate-papo. E quando me falaram que até início de março, uma cidade com não chega a 20 mil habitantes, a gente já estava, em 2025, com 23 pedidos de medidas protetivas. Isso me abalou de uma maneira, semana passada, que eu disse, a gente tem que fazer mais. A gente precisa falar. Por isso que eu digo, a gente precisa falar todos os dias a relação da violência contra a mulher. Se fala que os números em Santa Catarina estão diminuindo, mas, mesmo assim, ano passado, em 2024,
procurei esse número agora há pouco, a gente teve 51 feminicídios no estado de Santa Catarina. É muita coisa, né? E fora os números que a Giovana apresentou aqui. Então, eu tiro pelo meu município de até 20 mil habitantes o número expressivo. E nem se fala os números que não chegam a ser registrados. Por isso, repito aqui, precisamos falar todos os dias sobre a violência contra a mulher. E fico muito feliz. A gente sabe que a casa, o abrigo, a gente não quer nem que seja utilizado, que seja aberto, secretária, e que fique lá ocioso. É para isso, por isso que a gente tem que intensificar as nossas políticas de informação e prevenção. Quando a Giovana fala, quando a mulher ela se empodera, ela é líder, ela tem a informação, a gente vê que o número, a questão da violência vai diminuir, né? A mulher ela precisa se impor e ela tem que evitar e ela deve sair desses meios de violência, né, dentro do seu lar, que seja lá no profissional quanto no pessoal, né? Fico feliz hoje, auditório cheio, parabéns mais uma vez, Giovana, parabéns à Câmara de Criciúma e que a gente tenha mais momentos como estes para estar debatendo sobre esse tema tão importante. Muito obrigada. Obrigada, Marijane. Um prazer te ter aqui. É sempre bom ver mulheres em posição também de liderança e acho que compartilhar isso com a gente, sobretudo do enfrentamento à violência contra as mulheres, entendendo que não é um processo que começa e nem acaba com a abertura da casa, mas, sobretudo, começa com a mudança de cultura que a sociedade precisa aderir. Portanto, o acúmulo também, junto com os homens que se somam nessa luta, é fundamental para que esse enfrentamento seja feito. Eu quero passar para a presidente da Câmara de Vereadores de Siderópolis, a Gláucia. Vereadora Gláucia. Boa noite a todos. Boa noite, vereadora. Primeiramente, queria parabenizar, né, pela iniciativa. Já tivemos algumas reuniões contigo também em função dessa casa-abrigo nos anos anteriores. A gente sempre presente também e incentivando esse trabalho. Também gostaria de cumprimentar toda essa mesa. Então, essa pauta tão importante, né? Eu queria cumprimentar a minha vereadora também, a Jadina Rodrigues, nós duas vereadoras de Siderópolis, e colocamos várias pautas importantes e leis importantes aqui no nosso município, lá na nossa realidade de Siderópolis, cidade pequena, mas que sempre em busca de um trabalho vinculado às mulheres, né? Até, inclusive, mostrando um pouquinho da nossa realidade, nós tivemos uma sessão solene semana passada, em função do Dia da Mulher, com todas as mulheres de salões de beleza. E agora iremos capacitar essas mulheres com um entusiasta lá do município, que é o ex-vereador Peninha. Muita gente aqui conhece, porque ele faz um belo serviço estimulando as mulheres, incentivando a violência contra a mulher. Então, a gente vai fazer agora também essa capacitação com as mulheres lá em Siderópolis, de salões de beleza, que onde realmente a gente encontra esse problema e esse assunto, né? Todo mundo tem o conhecimento lá e chega lá a informação. Então, queria parabenizar a todos, as mulheres, os homens também que são entusiastas do assunto, e dizer que Siderópolis também estará presente, como vários órgãos que atuam regionalmente, Siderópolis também vai estar presente nessa Casa Lar, sim. Parabéns a todos, uma boa noite. Muito obrigada, vereadora, pela tua presença, pela contribuição, e é sempre bom. A gente está vendo aqui vários municípios já aderindo, mais tarde eu vou pedir para que as vereadoras também se levantem para todo mundo conhecer, né, e dar voz, dar rosto para essa mobilização regional que precisa e terá certamente um fim valoroso no enfrentamento à violência contra as mulheres. Esperamos que até o final do ano a gente resolva isso, viu, Samira? Eu queria, portanto, chamar o delegado, Dr. Fernando Possamay, para fazer sua intervenção também, sua contribuição nesse debate. Obrigado. Boa noite a todas as pessoas presentes. Agradeço o convite da vereadora Giovana Mondardo, e também já cumprimento a todos os membros da banca aqui da
todas as pessoas presentes, vereadores, instituições públicas do município, sejam o pessoal da saúde, da psicologia, né, os conselheiros, assistentes sociais, que diretamente têm a relação direta, delegada, psicólogas, que diretamente têm esse envolvimento com esse trabalho de violência doméstica, né? E todas as demais pessoas também presentes, né, que gostam, né, e têm intenção de melhorias na nossa cidade. Essa pauta que a Giovana traz, né, eu entrei na Delegacia da Mulher e praticamente há 3 anos e meio ela veio com a Samira e buscou, claro, através de outros órgãos também, a intervenção junto à Prefeitura Municipal de Criciúma para iniciar, né, novamente esse trabalho que foi cessado lá na época de 2017, 2018, com o nosso ex-prefeito, né, que tinha uma outra intenção, né, com relação a esse tipo de atitude, né, específica. Mas a cada governo, né, a gente identifica, né, determinadas prioridades. E a gente percebeu, devido às intervenções, inclusive na Câmara de Vereadores, a última que a gente teve, estava o Salésio também, tinha dificuldade para ter acesso ao prefeito, a gente percebia essa situação, mas batendo, né, continuando, não desistindo, né, é uma vitória, né, que chega a esse ponto que essa nova política, né, envolvendo os atos de violência doméstica venham, né, a representar e identificar a necessidade, né, como o executivo hoje ele busca essa melhoria para o nosso município. Que bom, né? Esses hotéis, hoje até conversando com a Samira, temos 7 ali, né, presentes, mulheres presentes, não sei se já tem mais, mas tinha 7 ali. Não vamos dizer que é desumano, porque é uma habitação, só que é indigna, né, aquela realidade. A gente sabe que se a gente colocasse na nossa situação empatia, né, que a gente tivesse, colocasse um homem naquela situação também, será que ele iria desejar ficar dentro do hotel 24 horas ali fechado com as suas crianças, sem trabalhar, sem ter qualquer relação de contato e sem nenhum ambiente de prazer ou de alegria dentro de 10 metros quadrados, né? As pessoas têm que se botar nessa nossa posição de empatia com a vítima mulher, né? E aí trazer essas melhorias. Encerrar essa necessidade de ter um hotel. Pode até ter um hotel, como no Rio Grande do Sul existe essa ideia, mas temporário, 1 dia, 2 no máximo. Se a mulher não desejar, ela conseguir ir para um outro local, ótimo, tudo bem, né? Mas essa casa-abrigo, ela necessita estar permanentemente ativa, seja inclusive com os outros municípios. E na época eu até conversava com os vereadores. Por que não faz tipo o Saera? Faz um convênio, alguma coisa dos municípios e cada um paga algo, né, para manter a casa. Mas alguém tem que dar um início, né? E muito bom, né, vereadora, que tivesse essa atitude, permanecesse nessa atitude e conseguisse, né, através das intervenções, claro que a gente percebe que é o executivo que tem um orçamento, né, que tem esse dinheiro para efetuar essas obras e tal, e pagar os servidores que estejam lá, mas é obrigado, né, alguém, como aconteceu, a essa intervenção. Que bom, né, uma boa atitude. Também o Ministério Público sempre presente, eu vi as intervenções dele, notificando todas as instituições para que, né, cumpram e demonstrem as necessidades, o que vão ser feito, né. E que bom, né, que tenham toda essa rede interessada em realizar um ato, né, que talvez, se possível, esse ano seja concretizado, né, de forma definitiva e que se comece, né, a trazer dignidade para as vítimas mulheres. Que bom, agradeço a todos. Obrigada, doutor Fernando. Quero registrar a presença da doutora Neura Maria Costa, representando a Comissão Estadual de Combate à Violência Doméstica da OAB de Santa Catarina. Quero, de imediato, também passar para o doutor Samuel da Alfarra Naspolini, promotor da 12ª Promotoria e atua em casos de violência doméstica. Muito obrigado, vereadora. Boa noite, prezados, prezadas. Eu quero cumprimentar a Câmara de Vereadores de Criciúma, a vereadora proponente, Giovana Mondardo, vereadores aqui presentes, todas as senhoras vereadoras aqui da nossa região. É sempre muito bonito, é sempre muito emocionante, prezados, quando uma Câmara de Vereadores abre um tema para debate em uma audiência pública. Isso é uma prova e uma demonstração de democracia, de pluralidade que os senhores dão
abrindo oportunidade não só para outras instituições, mas para a sociedade civil trazer suas contribuições num tema tão importante. Então, parabéns pela coragem e pela iniciativa. Obrigado pela oportunidade. Prezados, eu conheci a vereadora Giovana Mondardo. Eu tinha recém-chegado aqui em Criciúma, isso foi no início de 2022, quando se iniciava o debate a respeito do fluxograma de atendimento às vítimas de violência. E foi nessa ocasião que eu soube, pelas ponderações da vereadora, que a nossa cidade, vereadores, já teve uma casa-abrigo e ela havia sido desativada. E aquilo me chocou tão profundamente, porque quando nós trabalhamos com direitos sociais em geral, a gente sempre trabalha numa lógica de evolução, né? Na medida do possível, nós sempre evoluímos, nós nunca retrocedemos. E ali havia um retrocesso muito claro, um retrocesso justificado. As pessoas que tomaram as decisões na época tinham as suas razões, mas um retrocesso. E um retrocesso que deixou literalmente ao desabrigo um contingente de pessoas na nossa cidade e, de certa forma, em toda a região, incalculável. Porque quando nós trabalhamos o número de abrigamentos, quando nós trabalhamos o número de medidas protetivas, quando nós trabalhamos a violência contra a mulher, os números reais, eles devem ser sempre multiplicados, senhoras, sempre multiplicados. Porque há um universo de vítimas, de familiares de vítimas, que, por receio, por intimidação, por cultura, não chegam ao sistema de justiça. E o fato de que hoje nós temos uma rede em evolução, que não tem mais vergonha de se apresentar, de dar as caras, de se abrir, isso é muito positivo, mas nós sabemos que há ainda mulheres que precisam de ajuda e que não chegam até nós. E a ausência dessa casa-abrigo, na nossa região, é um grande fator impeditivo a essa ajuda. Um grande fator. Muito brevemente, a secretária falou em um dossiê, secretário. O Ministério Público, em 2023, a doutora Neura participou desse processo, por representação do Conselho da Mulher de Criciúma, o Ministério Público abriu um inquérito civil para apurar por que nós não tínhamos mais o que nós já havíamos tido. No contexto desse inquérito civil, dessa investigação, nós dialogamos com outros municípios do nosso estado que possuem casas-abrigo. Nós falamos com 9 municípios no nosso estado. O número na Assembleia era de que nós teríamos 12 casas-abrigo, nós falamos com 9. A região sul é a única do nosso estado que não tem uma casa-abrigo. E dessas os 9 equipamentos com os quais nós falamos, em 5 desses casos, a cidade é menor do que a cidade de Criciúma. Então, Caçador tem uma casa-abrigo, São Bento do Sul tem uma casa-abrigo, vereadores. Gaspar tem uma casa-abrigo, Criciúma não tem uma casa-abrigo. O formato jurídico, e aqui eu chamo a atenção das senhoras, porque isso é importante também, inúmeras dificuldades surgem, eventualmente, quando o mérito de uma ideia não pode ser combatido. Publicamente, ninguém será contra uma casa-abrigo regional. Mas muitos dirão, por exemplo, que juridicamente é difícil você achar uma formatação, porque há despesa com pessoal, porque fazer concurso é muito complicado. Senhores, das 9 casas-abrigo com as quais nós conversamos, 5 são 100% públicas, é o orçamento do município, são servidores da assistência que atuam nessas casas, e em 4 casos, Florianópolis, inclusive, é uma entidade da sociedade civil que pactua com o município, recebe recursos, mas a operação é feita a exemplo do que ocorre aqui com a nossa Casa de Passagem, né, vereadora? A República. Então, há formatos jurídicos possíveis para que essa ideia saia do papel. O consórcio público, como o delegado Fernando ponderou, a ANREC tem o chamado consórcio multifinalitário, os convênios entre municípios, termos de cooperação com entidades da sociedade civil, muitas delas que já operam casas semelhantes em outros lugares, elas poderiam vir para a nossa região. Então, o problema jurídico da formação de um equipamento, de uma entidade desse tipo, pode ser superado. E para aqueles que levantam como óbice o fato de que estas casas
podem se tornar ociosas, ou de que elas seriam um depósito de pessoas, ou de que, muitas vezes, vítimas, visando se aproveitar, ou buscando se aproveitar da hospedagem, criariam situações para ir para casa-abrigo. Eu diria o seguinte, para as senhoras aqui, uma realidade que o doutor Fernando conhece muito bem, a fragilidade, a fragilização imposta às mulheres vítimas de violência exige um equipamento desse tipo. Porque entre a comunicação do crime, o ajuizamento da ação e a punição do agressor, o tempo transcorrido é imenso para quem sofreu o crime ou sofre as consequências desse crime. Essas mulheres, essas famílias, elas precisam de ajuda. E uma casa-abrigo, ela não se presta apenas ao pernoite da mulher e dos seus familiares. A vereadora Giovana ponderou muito bem, é possível a criação, e o Ministério Público está à disposição de ações de capacitação profissional, encaminhamento ao mercado de trabalho, oficinas, um equipamento completo que, com o apoio dos municípios da região e com toda a dedicação que os integrantes da rede têm, traria para as vítimas de violência doméstica na nossa região e para os seus familiares aquilo que foi tão bem ponderado aqui, um pouco de solidariedade. Né? Razões financeiras, razões orçamentárias, razões jurídicas, razões operacionais são muito pequenas e são até mesquinhas diante desse imperativo de solidariedade que nós temos com essas vítimas. Obrigado pela oportunidade. O Ministério Público fica muito honrado de estar aqui com você. Doutor Samuel, muitíssimo obrigada pela tua explanação. Fundamental essa reflexão, sobretudo do ponto de vista econômico e da execução de um projeto desse tamanho, né? A gente está falando aqui sobre superação de desigualdades, mas, sobretudo, de entender que parte substancial, a maioria da população, que somos nós, mulheres, representamos o conjunto também dessas urgências. E do conjunto dessas urgências, a gente agora quer ouvir as vereadoras, o público presente, quem gostaria de se manifestar. Então, nós vamos abrir para falas de até 3 minutos, por enquanto. Quero aproveitar e registrar a presença da vereadora Gorete Boaroli, que aqui se faz presente. Muito obrigada pela presença. E já quero começar a pedir para que a assessoria da Câmara possa registrar já a lista das pessoas que vai fazer as suas intervenções, e de até 3 minutos por enquanto, para a gente poder, ao final dessa audiência, poder dar os nossos encaminhamentos e, sobretudo, acredito que as reivindicações que coadunam com a execução de uma casa-abrigo para as mulheres vítimas de violência aqui em Criciúma, e também um conjunto de outras ações e estratégias que superem a cultura da violência. Suplente vereadora, ex-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Criciúma, Juscelia Vargas. Pode falar na tribuna, Ju. Quem quiser pode ir levantando a mão e falando com a Fabiola aqui de verde, na lateral, e a gente já vai registrando para fazer as intervenções em seguida, e aí já pode se dirigir aqui também para a gente ir agilizando sem perder tempo. À vontade, Ju. Boa noite à mesa. Boa noite a todas, que os homens se sintam cumprimentados no todas. E quero dizer, vereadora de Morro da Fumaça, a sua angústia que você sentiu há pouco é o que nós, do movimento sindical, social e as conselheiras sentimos há muitos anos. Mas água mole em pedra dura, tanto bate que um dia fura. Né? Que esse dia de hoje culmina com tantas lutas, com tantos choros, com tantos estudos, com tantas proposições, com tantas visitas que a gente não quer só uma casa-abrigo, a gente quer um centro de referência para a mulher. E aqui é mais um dia, viu, promotor, de que foram muitas audiências públicas. Em 2017, essa casa fechou porque a pessoa sem conhecimento nenhum divulga a casa, aonde era a casa-abrigo que abrigava as mulheres, que era do lado do meu sindicato. Já era num lugar que não poderia ser, porque abrigar as mulheres tem que ser num lugar que elas se sintam seguras. Isso é que preconiza o estudo de ter um lugar para que essas mulheres se sintam seguras. Então, quando a casa ficou divulgada que era ali, e por outras justificativas ela foi fechada porque tinha cadeira de crianças. E isso é uma vergonha para essa região.
Uma vergonha numa região que, no último período, tem muitos deputados e deputadas federais que representam essa região e que não tem a vergonha na sua cara de ter, a cada ano, os índices de violência aumentam, que isso não é justificativo dizer que fecha a casa, porque não tem público, quando todos os anos esse índice aumenta. É vergonhoso para a nossa região, e a gente espera realmente, viu, secretária de Ação Social, porque chegar na praça, Nereu Ramos, como eu cheguei sábado de manhã, receber uma migrante, senhor promotor, que vai chorar numa atividade nossa, porque ela está grávida de 8 meses, tem uma criança de 3 anos e está sendo mandada embora de uma casa que ela está a favor, porque onde ela está, não querem que ela fique. Então, nós não temos política para migrante, nós não temos política para as mulheres, e as nossas mulheres sofrem violência diária, e está mais do que na hora da gente cobrar, viu, vereadora Mondardo, que aqui nós temos deputados e deputadas que milhão não falta. Dá para fazer plantação de tanto milhão. Falta é vontade. Obrigada, Juscelia. Priscila. Boa noite a todas as mulheres. Vou me audiodescrever. Meu nome é Priscila, eu sou uma mulher branca, uso uma camiseta cinza, uma calça jeans e falo desse lugar. Fiz uma listinha aqui para tentar otimizar o meu tempo. Sou assistente social de formação, atendo mulheres em situação de violência, e queria começar a refletir sobre a importância da casa-abrigo, né? Mas para que a mulher chegue lá, tem um caminho a ser percorrido. E hoje a gente tem uma delegacia, nobre delegado, que tem uma recepção pintada de lilás, mas não tem um ser humano ali para te dar uma informação, para te dizer quanto tempo tu tem que esperar. Para quem nunca foi, né, todas as salas são espelhadas, você fica ali sentada esperando. As pessoas passam para fazer o seu intervalo, fazer o seu café, e você fica ali à deriva, sabendo quando você vai ser atendida. Dentro da delegacia, eu queria parabenizar o trabalho da Samira, que é uma pessoa que tem feito esse acolhimento, então, com as mulheres, de instruir, de rever boletim de ocorrência quando é necessário, porque a redação está errada, de qualificar alguns outros crimes dentro dessa violência. Ela faz esse trabalho. Então, eu também gostaria de destacar isso. Dizer também para o pessoal da OAB que, hoje, a única oportunidade que uma mulher tem de ter uma defesa jurídica é através do OAB por Elas, né? A informação que eu tenho é que a representação da mulher vítima de violência, para além do Ministério Público, né, gratuitamente, é através da OAB por Elas. E a gente tem uma limitação de horário e de acesso, né? As mulheres estão saindo da delegacia sem essa assessoria jurídica, né? Saem com o papel de um boletim de ocorrência aguardando a medida protetiva. Então, acho que são coisas que a gente também precisa pensar no percurso até que se chegue na condição de colocar a mulher dentro de um abrigo. Também queria destacar, reforçar a questão da renda, né? A renda é uma porta de saída para essas mulheres da situação de violência. E aí, nobre secretária de Assistência Social, eu queria dizer que as minhas colegas do CREAS, e aí a gente está lá no chão do dia a dia, de pensar que a gente tem feito um trabalho hérculo para atender essas mulheres. Da gente ter colegas que estão de atestado e envolvidas com a situação, se prontificam a deixar seu WhatsApp particular para acompanhar o caso. E a gente tem que superar a condição assistencialista, sabe? A gente precisa de gente para trabalhar, precisa da parte técnica e precisa de um financiamento para isso, assim, para que a gente não dependa só da boa vontade e da competência técnica das colegas que hoje estão ali, né? Mas que amanhã, infelizmente, a gente não sabe como vão se encaminhar. Dizer também que eu sou uma mulher com deficiência e a gente tem uma limitação muito grande na acessibilidade para as situações de violência. Eu já atendi uma mulher surda que não conseguia acessar o botão de pânico e não tinha qualquer acessibilidade comunicacional para essa mulher. Ela dependia de que um vizinho observasse alguma situação de violência e chamasse a polícia para ela. Então, a gente também precisa pensar nessa autonomia. E aqui eu queria fazer uma denúncia também para a gente rever, nobre vereadora, o contrato com esses hotéis que estão abrigando essas mulheres.
porque circula entre vários profissionais gastos abusivos, talvez, né, que são comentários, né, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas me chama a atenção pela qualidade do serviço que a gente tem. Então, gostaria de sugerir que a gente pudesse rever esse contrato. E, por fim, para não dizer que assistente social só fala de coisa ruim, eu também queria parabenizar o trabalho que o Nuprevips vem fazendo, de segurar no peito muita situação de violência. Aqui a gente tem um fluxo de que o CREAS é a porta de entrada, só que 10% das mulheres chegam no CREAS. Tem muita colega da saúde, da assistência social, da educação, segurando no peito essa condição. Então, se a gente tem um protocolo unificado, a gente também precisa fortalecer esses outros lugares e qualificar isso também. E, por fim, queria, talvez, chamar a atenção aqui para que, quando essa casa-abrigo sair do papel, e eu acredito muito que ela vai sair, a gente já teve experiências, promotor, da gestão de OS em serviços públicos, né? E eu temo muito pela doutrinação religiosa nesses espaços. Então, acho que a gente tem que lutar para que ele saia do papel, mas que ele saia por uma gestão pública e uma gestão técnica, seja por consórcio, por como for, mas que a gente não coloque na mão das OS isso. E, por fim, agradecer também, acho que a PM Militar, de todos os casos que eu atendi, tem dado uma resposta no tempo correto, de forma competente, e isso também tem salvado vidas. Me preocupa o número de medidas protetivas, que aumenta, mas, por outro lado, me deixa feliz, porque a medida protetiva também preserva a vida da mulher, e a gente tem menos feminicídios. Obrigada. Quero reforçar aqui também, como falei no início, né, pelo avançado do tempo e para ser objetiva no começo, precisei encurtar um pouquinho a apresentação, Pri, mas acho que é importante salientar o trabalho do Nuprevips, mas, sobretudo, também da Rede Catarina, né, os policiais que são abnegados e que, muitas vezes, inclusive relatos de que eles fazem vaquinha para constituir alimentação para essas mulheres, né, em condição de violência, que apertam lá o botão do pânico em última instância. Então, essa porta de entrada que pode ser também pelos hospitais, já em situação de violência e de procura pelo serviço de saúde. Mais alguém, Fabiola? Sim, porque está gravando, para a gente poder registrar. Qual é o teu nome? Nicolas, fica à vontade, 2 minutos, tá? Então, boa noite a todos os presentes. Me parece que essas mulheres chegam numa condição muito fragilizada nesses ambientes de assistência. E como o senhor delegado estava comentando, se eu me colocasse no lugar de uma mulher fragilizada, será que eu ia querer sair do meu ambiente domiciliar e ir para um quarto de 10 metros quadrados? Então, a casa de abrigo ela é totalmente essencial, mas que seja essencial no sentido de ser um lugar de abrigo, de fato, e não um lugar para ser segurança somente. E não somente isso. Quando a gente fala dos avanços, como a reabertura neste ano da casa de abrigo, é uma coisa super importante. Só que me parece que o debate está muito atrasado, porque a gente está falando do pós-acontecido. Então, será que, politicamente falando, políticas públicas, o pré não seria mais importante que o pós? Né? A gente tentar mudar a questão de cultura, a questão de a mulher se sentir à vontade para chegar e comunicar esses assédios, esses abusos, essa violência. E a questão de medida protetiva, eu fui pensando, nossa, como é ruim uma cidade com menos de 20 mil habitantes, um caso a cada 3 dias, se a gente fosse fazer uma média, né? Só que talvez as mulheres estão se sentindo mais à vontade para pedir a medida protetiva. Isso é uma coisa positiva, né? Então é uma coisa que também a gente tem que pensar, que bom que está chegando essa informação para essas mulheres. E sobre a assistência social, né? Você disse que tem 3 assistentes que ficam disponíveis 24 horas? Isso eu entendi. Isso, eu acho que seria legal que isso fosse mais divulgado. Porque se tem, será que as mulheres estão sabendo que tem essa disponibilidade dessa assistência social que vai ajudá-la, enfim, que vai atendê-la? E até mesmo desse momento dessa audiência pública. Eu soube dessa audiência por causa da minha esposa, porque ela acompanha a ANREC. Mas seria importante que fosse mais divulgado esse tipo de momento para que mais mulheres pudessem participar. E, para finalizar, nessa questão de prevenção, as mulheres que estão aqui representando, né, é muito importante e que a gente tivesse mais políticas públicas para formar mais lideranças nas escolas. Eu não estou aqui representando nenhuma instituição, eu diria que talvez a sociedade civil, talvez, né,
mas seria importante que tivessem mais momentos que as crianças, mulheres principalmente, entendessem, claro que não somente meninas, né, mas principalmente meninas, para que elas pudessem se ver na posição que vocês se encontram aqui. Infelizmente é muito pequena ainda dentro das casas, né, legislativa, executiva e todas as instâncias. Obrigada, Nicolas. Muito pertinente, né, as suas contribuições. Queria perguntar se mais alguém gostaria de se manifestar. Claro, com certeza. Quem quiser dar sugestões de encaminhamentos ou reivindicação individual dos seus municípios, fiquem bem à vontade, tá, gente? Enquanto isso, a gente ainda tem tempo. O nosso teto é 9 horas, mas eu gostaria que a gente pudesse encerrar as contribuições até 8h40, para que a gente possa fazer um fechamento e os encaminhamentos finais e colocar, inclusive, em votação aqui nesse plenário. Andréia, por favor. Boa noite a todos. Parabenizar por essa audiência. Eu lembro, né, de quando nós estávamos lá na OAB e foi falado sobre o fechamento dessa casa, e tu disse que isso era uma dor que te angustiava também. Então, poder estar aqui essa noite e ouvir isso é um motivo de muita alegria para todos nós. Porque, como vocês muitos falaram aqui, né, a gente tem que dobrar esses números, né? Porque, com certeza, muitas mulheres ainda estão sofrendo violência doméstica dentro das casas, sem coragem de falar, de pedir socorro. E isso já não tem mais questão financeira. São em todas as instâncias da sociedade. E eu gostaria de trazer uma sugestão que, no mês da mulher, muito mais do que fazer palestras para as mulheres, fosse também possível entrar nas empresas masculinas e falar com os homens, mostrar a realidade, a angústia das mulheres. Talvez muitos homens possam cometer tipos de violência psicológica sem nem se dar conta. Possam começar dessa parte indo para uma violência física sem nem se dar conta, sem nem perceber o quanto aquela mulher que um dia ele amou, que um dia ela amou aquele homem, pode estar prejudicando a vida dela. Então, a minha sugestão é que a gente possa também estar adentrando nas empresas masculinas, levando imagens mesmo fortes. Eu digo isso, né, hoje como representante da Unisul, a gente fez um evento lá com adolescentes e falou para meninos e meninas adolescentes, mostrando para os meninos que a gente não quer que eles façam partes desses números que são os agressores. Então, a gente precisa trabalhar o menino e a gente precisa levar essa realidade também para os homens, para que eles possam, muitas vezes, refletir antes de fazer uma violência contra a sua esposa, né, contra a sua própria casa. Então, essa é a minha sugestão e, mais uma vez, parabéns a cada um de vocês. Obrigada. Obrigada, Andréia. Mais alguém? Os nobres colegas vereadores, vereadoras? Quem quiser fazer alguma sugestão de encaminhamento ou uma ponderação, uma opinião, fiquem muito à vontade. Do contrário, vou devolver a mesa se alguém gostaria de fazer alguma contribuição. Aqui, desculpa, Raquel, fica à vontade. Depois o vereador Neri Xavier. Bom que eu conheço todo mundo pelo nome. Boa noite, colegas da mesa, boa noite a todos e a todas. Eu sou a professora Raquel da Silva e essa semana eu me tornei conselheira do Conselho Municipal das Mulheres. Ainda não participei da primeira reunião, que infelizmente ontem não deu, mas já estou aqui como conselheira, né, do Conselho da Mulher. Eu queria só observar que essa é uma noite importante do ponto de vista da despartidarização do debate da violência contra a mulher, né? Então, quando a gente consegue reunir a ANREC, né, todas as representantes de vários governos e legislativos diferentes, de diferentes partidos, isso mostra que a gente está conseguindo avançar no entendimento de que essa é uma discussão de política pública mais ampla, né? Porque a mulher que sofre é uma mulher real
Então, a gente está fazendo uma discussão de direitos humanos, né? E a gente está fazendo uma busca de justiça social. Então, é isso que importa, né? Esse entendimento de que também esses programas e essas políticas públicas, elas não podem ser políticas de governo, porque acaba fechando abrigos, por exemplo, né? Então, é preciso ter esse olhar para despartidarizar essa discussão e também de fazer com que essas políticas públicas se tornem política de Estado, né? Para que um próximo governo não venha fechar essa casa que esse governo está abrindo. Então, parabenizo, né, a todos, mas especialmente a vereadora Giovana Mondardo, que conseguiu esse feito, né, de trazer todos, né, de diferentes concepções de sociedade para esse debate, porque todos estão entendendo que é uma discussão comum e um desafio de todos. Muito obrigada. Obrigada, Raquel. Vereador Neri. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa, doutor Fernando, doutor Samuel, né, que está aqui conosco, e também a nossa vereadora da casa, por essa atitude muito maravilhosa. Eu sou aquele cara que, quando eu olhei para a plateia aqui hoje, vi o rosto de muitas mulheres, mas faltou homem aqui hoje. Desculpa a minha expressão. Porque sabemos que a violência da mulher não para nunca. E nós temos que tomar alguma atitude. Eu quero dizer para você, vereadora, que a sua atitude é muito linda. Dessa noite está acontecendo esse evento. E também quero parabenizar o nosso governo, Vaguinho, Salésio Lima, a nossa secretária social, de trazer essa notícia aqui hoje para nós. Isso é uma alegria no meu coração, porque sei que isso vai servir, esse abrigo, essa casa, para muita gente, aos municípios vizinhos, a turma do pessoal do OAB, Cocal do Sul, enfim, todos que estão aqui fazem presente, né? Então, assim, eu saio daqui hoje com meu coração muito alegre, porque tem muitas mulheres na rua. Onde eu moro, por exemplo, é um bairro perto da periferia muito grande. A gente veja no passar, às noites, quando a gente passa, quando passei ontem, depois de um trabalho como esse, teve ontem no Verdinho, 8, 10 pessoas naquela beira de estrada, caída, outras jogadas, enfim. Então, esse trabalho, ele tem que continuar sim, vereadora Giovana. Quero agradecer aos nossos vereadores que fazem presente, o Amaral aqui conosco, o Neto, e todos os vereadores de outros municípios. E quero dizer, para terminar minhas palavras, conte com esse vereador aqui, conte com a Câmara de Criciúma, com os nossos vereadores, com a nossa representante do governo hoje. Criciúma está, sim, cuidando para ajudar a trabalhar em prol das mulheres que precisam do nosso apoio. Muito obrigado. Gostaria de chamar a vereadora Malu, de Cocal do Sul, Maria Luísa, né? Malu para os íntimos. Gostaria muito da contribuição da vereadora Maria Luísa, porque esteve conosco na criação da frente parlamentar de vereadoras da ANREC, que a gente pode, inclusive, tirar o encaminhamento para reestabelecer. Sugestão já. Vereadora Giovana Mondardo, a toda a mesa aqui presente, especialmente a nossa secretária de assistência de Criciúma, a nossa vice-prefeita de Cocal do Sul, que nos representa, né, com muita magnitude neste momento e com a sua contribuição, a toda a mesa aqui composta, representante do Ministério Público, da nossa delegacia, das nossas câmaras de vereadores, especialmente as nossas vereadoras de Cocal do Sul, Dona Ninha, a Glícia e a nossa secretária de assistência social, a Salete. E um cumprimento muito especial a todas as mulheres que estão aqui hoje, representando seus diferentes papéis, suas diferentes áreas, né? Enfim, representando a mulher e abraçando essa causa, né, que a gente iniciou com tanta força
com tanta esperança de que um dia a gente pudesse estar assim reunida numa noite como essa, uma audiência pública, né, e aqui inserindo o serviço público municipal, enfim, e escutar da secretária de Assistência Social do município de Criciúma que nós teremos sim, vereadora, essa casa de acolhida. Gostaria aqui de falar um pouquinho representando todas as vereadoras, né, da última legislatura que estiveram junto com a vereadora Giovana, né, ingressando nesse trabalho de levar a importância de uma casa de acolhida inicialmente aos prefeitos municipais da nossa região. Foi de suma importância, embora a gente não tenha tido aquela atenção devida. Mas o trabalho continuou. Nós estivemos na Unesc com a reitora Sereta, naquele momento, buscando um trabalho em conjunto na utilização dos serviços da Unesc junto com essa casa. Nós tivemos, sim, uma sinalização positiva da prefeita de Içara em relação à disponibilidade de um terreno para que a casa pudesse ser instituída lá, né? Nós visitamos alguns locais, né, que atendiam, né, mulheres vítimas de violência. Enfim, nós discutimos ano após ano, né, dentro das nossas possibilidades, sobre esse objetivo e essa necessidade para a região. E hoje é com muita alegria que a gente sai dessa audiência motivada, sim, né, acreditando que isso será, sim, uma realidade e acreditando que os nossos municípios, além de Criciúma, Cocal do Sul, Morro da Fumaça, Siderópolis, Treviso, enfim, os nossos municípios da ANREC irão, sim, abraçar este projeto em prol das mulheres vítimas de violência e abraçando uma sociedade mais justa, digna, onde a mulher ela tenha, sim, a oportunidade de realizar seus sonhos, constituir e cuidar das suas famílias com dignidade e humanização e oportunidades. É isso que a gente quer enquanto vereadoras e, principalmente, enquanto mulheres que apoiam mulheres e querem, sim, que as mulheres tenham uma vida justa e digna, sem violência. Eram essas as minhas considerações, vereadora Giovana, à mesa, a todos os presentes. Boa noite. Obrigada, vereadora. Gostaria de chamar agora a Samira, que é psicóloga na Delegacia da Mulher aqui de Criciúma e região. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a mesa, a vereadora Giovana Mondardo, todos os demais aqui na mesa, e começar parabenizando a vereadora por essa iniciativa dessa audiência pública regional, e também parabenizar a gestão municipal, né, por essa notícia que a gente já tinha ouvido aí nos bastidores, mas agora acredito ser oficial, né, Dude? Então, até me emocionei, porque são 13 anos que eu trabalho na Delegacia da Mulher, 13 anos ouvindo mulheres que são dilaceradas dentro das suas próprias casas e que chegam à delegacia com o seu psicológico completamente fragilizado. E essas mulheres, de fato, elas precisam de pessoas capacitadas, precisam encontrar profissionais que a acolham, porque elas não têm condições nem de decidir sobre o que elas vão fazer dali a alguns minutos.
né? Então, a gente leva elas um pouquinho pela mão. Estou vendo o Israel ali, que também é um grande parceiro lá na delegacia. O projeto da OAB por Elas lá na delegacia foi um avanço assim, sem igual, porque cobriu uma lacuna, né? Porque a delegacia resolve a questão criminal, mas e o resto? Essa mulher precisa se separar, precisa definir guarda, precisa dividir bem. Então, é nota 1000, né? O projeto. Mas o que eu gostaria assim, de propor e até de sugerir, né, agora que eu acredito já estar cumprida a questão da casa-abrigo, a gente tem que pensar em outras questões. Ontem mesmo, numa reunião lá no Nuprevips, a Lu, que é a enfermeira de lá, não sei se ela está aqui. Oi, Lu. Ela trouxe uma informação assim, que me chamou a atenção. Então, determinados bairros aqui de Criciúma, como, por exemplo, o bairro Renascer, praticamente não tem notificação de violência na saúde. Né? Por quê? E talvez essas mulheres também não chegam até a delegacia por uma questão de um medo ali do local em que elas vivem. Então, a importância, já foi citada aqui, de termos um centro de referência de atendimento à mulher. E por que não se pensar um pouco mais forte, né, na Casa da Mulher Brasileira? Porque, às vezes, as mulheres não querem judicializar ainda, elas não querem envolver a polícia ainda, elas querem alguém para ouvir. Eu fui citada aqui pela assistente social, né? Essa era uma demanda, já vou encerrar, tá? Essa era uma demanda que eu sentia na delegacia também, porque a mulher ela vem para a delegacia e ela quer contar a história dela, às vezes desde a infância, de quando ela conheceu o companheiro, e o policial que está ali na frente não tem tempo para tudo isso. Então, esse acolhimento psicológico que eu venho fazendo é para dar esse espaço. Mas eu penso que seria mais interessante através de um centro de referência ou uma Casa da Mulher Brasileira, onde a mulher, antes, às vezes, até de decidir por judicializar, por fazer uma denúncia formal, ela ter alguém para ouvi-la. E, a partir dali, essa pessoa ir dando o direcionamento para ela. A violência é um fenômeno complexo, né? Envolve muitos fatores, então também temos que pensar em prevenção. Trabalhar com crianças e adolescentes nas escolas, trabalhar com homens. A gente tem que cercar, porque várias coisas influenciam. Então, a gente tem que, ao mesmo tempo, pensar em intervenções que também contemplem, né, todas essas questões. Então, era esse o recado que eu gostaria de dar e agradecer aí, porque eu fui citada várias vezes, né? É um trabalho que eu faço de coração, porque realmente me identifico com a causa e fico muito feliz por esse reconhecimento. Muito obrigada, Samira. Queria chamar a Suzel Ramos, que representa o Conselho Regional de Psicologia. Boa noite a todas as pessoas. Eu queria dar uma... Primeiro, eu queria, né, parabenizar pelo espaço. Acho que esse debate é muito importante e a gente consegue perceber os avanços, né, desse debate na cidade, na região. Acho que é importantíssimo o que a gente está fazendo, e inclusive é histórico, né, para a cidade de Criciúma e para a região. E eu queria dar uma sugestão, né? A gente vem discutindo sobre... A gente precisa falar também sobre a prevenção. Eu acho, Dude, de convidar os seus colegas secretários da Saúde e da Educação e criar um planejamento estratégico contra a violência das mulheres. Isso é extremamente importante. Acho que é muito importante a tua presença aqui, mas a gente precisa de outros dispositivos dentro da cidade. Chamá-los para discutir e pensar sobre isso, porque a gente... precisa entender que é na escola que a gente educa as pessoas e é lá que a gente precisa prevenir, né? E não é só prevenir, né? A gente tem que entender que a violência contra a mulher também começa na infância. Então, a gente precisa ensinar as nossas meninas a perceber e saber denunciar e com quem falar. E também queria sugerir uma formação permanente para os profissionais da saúde, em especial as ACS, né? Eu sou psicóloga, então já atendi muitas mulheres
em situação de violência e algumas delas estão em situação de cárcere privado. E, geralmente, a gente se apoia na unidade básica, nas ACS, para ir lá, ver como é que está, né, tentar trazer de volta para os atendimentos. Então, quando a gente fala de formação permanente, para elas conseguirem identificar e, principalmente, saber usar os dispositivos da cidade, né? A gente, às vezes, não tem notificação porque os profissionais não sabem notificar. Então, isso eu me deparo com meus colegas de trabalho, que às vezes a gente precisa ir lá bater na porta da Nuprevips, perguntar como é que faz. Eu tenho o privilégio de trabalhar lá perto deles, então, delas, né, e consigo ter esse apoio, esse direcionamento. Mas quem não tem, talvez precise dessa formação permanente, e aí permanente mesmo, de estar revisitando esses dispositivos, de saber notificar, saber encaminhar, porque, às vezes, as pessoas, né, as vítimas, não sabem, não têm essa clareza de onde pode ir, e somos nós, profissionais de saúde, que também pode estar encaminhando. Era isso. Obrigada. Quero chamar agora a Vânia Pinheiro. Quero dar boa noite a todos, né? Eu estou aqui hoje representando a OAB nessa audiência pública. Quero parabenizar a vereadora proponente dessa audiência pública. E eu até não iria falar, né? Visto que tem muitas pessoas falando, mas eu não poderia deixar de dar a minha contribuição. Estou representando, estou como presidente da Comissão de Combate à Violência e Acolhimento da Vítima, ali da OAB, na subseção de Criciúma. E quero parabenizar aqui, né, a OAB por elas, pelo excelente trabalho prestado ali na delegacia de polícia, né, fazendo atendimento, apoio humanizado de acolhimento às vítimas de violência doméstica que se dirigem ali na delegacia. Trabalho de excelência que está aqui. O promotor, o Dr. Samuel, né, também é testemunha de que eles estão se doando plenamente para esse trabalho, que é um trabalho lindo e, sobretudo, é um trabalho voluntário, porque eles não são pagos para ficarem ali na segunda-feira à tarde, na quinta-feira à tarde, prestando esse belo trabalho ali, que eu não poderia deixar de falar. Enquanto isso, né, nós temos também essa comissão de combate à violência, que trabalha na prevenção, que foi falado aqui, e na conscientização, que a gente presta as palestras, faz apoios com órgãos públicos. Inclusive, também tem ali o NAVIT, né, que o Dr. Samuel ele é o coordenador, que também faz o acolhimento dessas mulheres, não só vítimas de violência doméstica, mas vítimas de vários outros crimes. E quero falar aqui também para os políticos, os vereadores que estão aqui presentes, né, que nós já temos várias leis autorizadas, várias leis promulgadas, tanto pelo ex-presidente Bolsonaro quanto pelo presidente Lula, sobre essa questão aí da violência contra doméstica, violência contra a mulher. E eu só queria, então, aqui falar de 2 ou 3 que eu trouxe anotado aqui, tá? Porque muitas vezes as instituições estão unidas, estão lutando, procurando alternativas, procurando soluções, como a gente vê ali no Conselho da Mulher, que a gente está sempre achando uma solução, que a gente trata dos direitos das mulheres, mas a gente acaba falando mais sobre a violência doméstica, né? Que é o tema que é muito debatido, e a gente quer apontar soluções, quando muitas e muitas vezes a solução está na caneta, naquele que tem o poder, que seria, né, os nossos vereadores, os nossos legisladores que legislam ali sobre essa causa. Então, nós já temos aqui uma lei, tá, que já foi aprovada, que já foi publicada no Diário Oficial da União, que é a Lei 14.942, que é a Lei do Banco Vermelho. O que seria a Lei do Banco Vermelho? Vocês podem até adicionar lá no Instagram, quem tem, né, Projeto Banco Vermelho, que seria uma instalação de bancos vermelhos em locais públicos. Deixo aqui a sugestão e a ideia, né, para vocês, que inclui mensagens de reflexão sobre a violência contra a mulher, possui contatos para denúncia e suporte a vítimas, e inserir também esse projeto Banco Vermelho na campanha do Agosto Lilás. Aí seria um banco, não um banco pequeno, mas um banco grande, tamanho família mesmo assim, né, para que todos entendam que ele fica diferenciado nos locais públicos, inclusive nas paradas de ônibus ali, dando telefones onde as pessoas podem encontrar ajuda. Pode ser colocado nas escolas, universidades e também nos terminais de ônibus. Fica aí uma sugestão, tá? Quanto também ao combate à prevenção, só mais um minuto, tá? Que agora eu me empolguei, mas eu já vou parar. Foi falado aqui na prevenção e na conscientização nas escolas, que a gente tem que também apontar essa solução, trazer uma solução na escola. Já temos lei também, tá?
promulgada pelo nosso presidente, que instituiu aí a Semana Escolar de Combate à Violência nas escolas estaduais. Tive em várias palestras, fazendo várias palestras, e pasmem vocês, a maioria dos adolescentes não sabe que existe outra agressão, outra violência, que não somente a física, atestado por mim, que estive lá fazendo esse trabalho. Então, é muito importante, né, que aqui em Criciúma e nos outros municípios que estão aqui, seja implantada a Semana Escolar dos municípios, né, que trabalhem numa data que não seja o Agosto Lilás, numa data diferente, para que seja tratado desse tema nas escolas a partir da 5ª série, que é assim onde eles entendem mais esse assunto. Visto que já passou o meu tempo, né, então eu deixaria aí para vocês essas sugestões. E para finalizar também a Sala Lilás na UPA, que já tem também, né, uma lei que já foi promulgada, que seria colocar uma sala específica nas nossas UPAs aí, ou hospital, para atender e dar aquele acolhimento para a mulher vítima de violência doméstica, que muitas vezes ela se sente envergonhada ou se sente constrangida de chegar no ambiente e não ter aquele acolhimento. Então, como a gente tem aquele acolhimento ali da OAB por Elas, nossa Sala Lilás ali, de excelente atendimento com gente capacitadas, a gente deixa a sugestão aí para vocês, e muito obrigada. Eu quero chamar o Israel, que eu cometi a falha, porque eu sou fã do programa OAB por Elas. Estive lá no dia da inauguração, há muitos anos atrás, mas eu quero muito ouvir esse programa que tem acolhido juridicamente, judicialmente, essas vítimas que chegam à DPCAM, a Delegacia da Mulher, e que fazem um trabalho extraordinário, né, Neura? Estivemos juntas lá, mas, sobretudo, com muito cuidado, com muito acolhimento, com zelo, que parece que é só um trabalho judicial quando a gente olha, né, qual o papel da OAB nesse lugar, mas eu acho que é bem importante dizer que eles fazem muito mais do que isso. É um trabalho de excelência e com uma abordagem, sobretudo, integralizada e integrada também com a Delegacia da Mulher. Israel. Bom, boa noite para todos, todas. Saudando a doutora Giovana, que esteve lá, e nós temos uma foto para comprovar. Tem uma fotinha. Saudando ela, saudo a todos aqui presentes. O OAB por Elas iniciou com um projeto trazido pela doutora Neura em 2023, aqui para Criciúma. Já era em outras subseções, em outros lugares, mas aqui iniciou em 2023. Pouco se acreditava no projeto. Atender numa delegacia? A vítima vai conseguir falar numa delegacia? Ela chega lá machucada. Bom, quem conhece o trabalho da ponta que nós fazemos, né, Dr. Samuel e Dr. Fernando, e a todo o pessoal da DPCAM que aqui se encontra, Polícia Militar e demais órgãos que estão na ponta também, foi um desafio. E o projeto criou corpo. Hoje a gente atua atendendo em 2 dias da semana, segunda-feira e nas quintas-feiras, da 1 às 5. Nem sempre, pois hoje a nossa voluntária foi até quase 6 horas. Eu já fui até perto das 7, a delegacia, e aí, não vai embora? Então a gente tem um apoio muito grande. Nós, da comissão do OAB por Elas, hoje eu, como secretário, representando a nossa presidente da comissão, a doutora Sarita, e a nossa vice-presidente, a doutora Renata, em nome do nosso presidente da subseção de Criciúma, doutor Moacir, e da nossa vice-presidente, doutora Janaína, e, principalmente, a gente atende as vítimas de violência doméstica, que muitos falaram aqui, que chegam sem norte, sem saber o que vão fazer. Pior, sabe, filhos, como eu vou lidar com filhos, guardas? Meu Deus, ele vai me tirar da casa, o que eu vou fazer? Casa de acolhimento? Discussão gigante. E quem está na ponta sabe como é fundamental. Eu fui a segunda advogada a participar da inauguração da sala do juizado de criminal de violência doméstica, fui o segundo, o primeiro foi uma colega minha, e desde lá eu me apaixonei por essa área. E nós estamos aí vendo o trabalho formidável que toda essa... Olha, vocês vejam todo esse campo trabalhando em prol. E quando se vai para a tribuna,
ver quanto se falta fazer. Estamos com um projeto para ampliar os atendimentos na sala da DPCAM e tudo mais. Então, pode contar com a comissão do OAB por Elas, pode contar com a OAB, que a doutora Vânia já explanou, que nós vamos estar junto com vocês, sim, no que precisar. E, mais uma coisa, o nosso trabalho também não para por aí. Agora, meu telefone estava tocando de uma vítima que não sabia o que fazer, por ameaças que parentes fazem. E isso me choca. Isso é triste. E nós, sim, advogados, nós da comissão, estamos ali para isso. Tá? E não só porque é um homem na comissão. Eu fui um desafio para entrar lá e provar que o homem também tem que participar disso, ser contra a violência. E a gente vive isso todo dia. Eu tenho prova aqui, doutor Fernando, doutor Samuel, e todas as pessoas da DPCAM aqui, que sabem do nosso trabalho, e sabem de todo o trabalho dos nossos colegas que estão lá dentro. E ele se estende horas a fio, noite. Esse é o projeto, voluntário, e não tem horário para atender a vítima. Obrigado, doutora Giovana, pela palavra. Israel, muito obrigada. Eu queria fazer um convite a todas as vereadoras, parlamentares e representantes também do Executivo aqui presentes que fiquem de pé para receber uma salva de palma para a gente entregar o encaminhamento dessa reunião, portanto. Gostaria de agradecer profundamente a adesão dessas nobres colegas de outros municípios aqui da nossa região carbonífera, pela presença, pela mobilização, pela entrega, né, para esse tema que é tão importante de ser, sobretudo, disseminado, compartilhado com todo o conjunto da sociedade, Israel. Gostaria de perguntar se alguém aqui da mesa gostaria de fazer mais alguma intervenção ou alguma contribuição de fechamento. Por favor. Muito rapidamente, prezadas, eu acho que agora é um trabalho de convencimento com os seus executivos, já que Criciúma já manifestou a intenção. Eu tinha reservado aqui fomentar a discussão com aqueles que são contra a casa-abrigo, e uma objeção que eu ouvi de uma profissional gabaritada na área do serviço social foi a seguinte: por que a casa-abrigo para as mulheres e por que vocês não prendem o agressor? Por que não prendem o agressor? Aí não precisa da casa-abrigo. E aí, doutor Fernando, doutor Israel, eu queria a ajuda de vocês, porque esse tipo de objeção é fora da realidade. É fora da realidade, né? É do nosso sistema que a prisão de qualquer pessoa antes da condenação é excepcional. A prisão em flagrante no momento do crime, ela é raríssima, ela é rara. E imaginem aí, senhoras, o seguinte, a vereadora trouxe o número de que a nossa comarca tem 900 medidas protetivas ano, perfeito? Foi um avanço do sistema que hoje é possível que a mulher peça a medida protetiva e, ao mesmo tempo, ela diga que ela não quer ver o agressor processado, porque é seu filho, seu marido. Mas nós temos 900 casos em que, do outro lado, há um homem que foi surpreendido, que está insatisfeito e que foi retirado da sua casa. 900. Se 1% desses homens desenvolverem a ideia de que eles querem pagar para ver e que aquela medida não precisa ser respeitada e que eles vão à forra, nós temos um problema muito sério. E do momento que uma eventual ordem de prisão é decretada até o momento que a pessoa é capturada, passa o tempo, e é esse tempo que é o tempo de risco. Entendem? Então, se os seus prefeitos, se os seus secretários indagarem, mas por que a justiça não prende no lugar de abrigar as vítimas, ponderem isso com eles. A insatisfação do agressor é imediata e é violenta, e a nossa resposta tem que proteger a vítima desde o início. Obrigado.
Obrigada, doutor Samuel. Eu gostaria agora de fazer o fechamento para os nossos encaminhamentos e a nossa votação, inclusive, também sobre esses encaminhamentos dessa audiência que devem desencadear uma série de desdobramentos junto aos executivos das nossas cidades, sobretudo na intenção de fazer uma adesão, Dude, comprometida, que corresponda às necessidades das nossas cidades, sobretudo que responda às condições de violência, mas que façam, de fato, essa adesão num consórcio intermunicipal para que a gente possa ter uma casa-abrigo que acolha as mulheres. Eu quero pontuar algumas coisas também que foram ditas aqui. Do que diz respeito a Criciúma, anotei todas as sugestões, para a gente não somente tomar do ponto de vista de Criciúma, anotei todas as reivindicações e sugestões, e a gente vai encaminhar isso via Câmara de Vereadores, né? Vereadores contam com o apoio dos colegas aqui, tanto para as reivindicações aqui postuladas, mas também pelas sugestões de projetos de lei e iniciativas do tipo. Também quero salientar que o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres, conheci um centro de referência em Florianópolis, viu, Dude? Te convido a gente ir juntas e chamar as demais vereadoras para que a gente possa conhecer esse centro, que é um centro com uma série de serviços, né, com uma infinidade de serviços que podem também, e lá tem 2, na verdade, que podem servir também para a nossa região. Acredito que, do ponto de vista dos nossos avanços, aqui está muito bem estabelecida a demanda mais urgente, que é essa da casa-abrigo. Mas quero salientar, e ir para o encerramento da nossa conversa aqui, dizer que a construção, porque nós temos o teto de 9 e agora faltam 10, que o encerramento dessa conversa, ele passa, sobretudo, viu, Raquel, acho que é importante a fala que você fez aqui, sobre a avenida que o conjunto dessas mulheres que pensam diferente, que olham para o mundo de maneira diferente, que vivem as violências, as experiências sociais de maneira absolutamente diferentes nas suas cidades, nas suas condições de vida, nos seus acessos aos lugares, nas suas diversidades, portanto. Se reúnem hoje e abrem uma grande avenida, um tema comum, numa agenda unificada que prevalece, sobretudo, salvar a vida de diversas mulheres. Porque nós aqui reunidas, e acho que as mulheres, que me desculpem os homens, têm essa capacidade, com muita humildade, de resguardar as nossas opiniões, que são adversas, que discordaremos e defenderemos sempre o direito de discordar, mas que sabem muito bem que a nossa sobrevivência é uma questão política. Que a vida das mulheres em sociedade é uma questão absolutamente política. E isso não significa que ela é partidária. Reunir aqui o conjunto dessas mulheres que pensam diferente, sobretudo com um propósito comum, tem certamente um avanço social que precisa ser replicado em todo o estado de Santa Catarina e nesse país, certamente por entendermos que as nossas urgências precisam estar na ordem do dia de qualquer que seja o lugar. Então, muitíssimo obrigada pela presença de cada um e cada uma de vocês. Dizer que é uma honra ser vereadora de Criciúma, assim como eu acredito que a maioria de vocês aqui tem o maior orgulho de representar as suas cidades, o maior orgulho de representar as suas entidades, os lugares que ocupam e que atravessam, sobretudo, as questões de superar as violências. Então, muito obrigada pela presença de cada um e cada uma aqui. Dizer que a gente precisa, portanto, fazer esse encerramento dessa audiência com a votação de alguns pontos. Mas eu quero chamar a atenção, e eu queria que a técnica colocasse aqui o final, porque eu quero sair daqui, e acho que vocês pensam como eu, muito maior do que a gente entrou. Muito maior. Por isso eu estou disponibilizando aqui um abaixo-assinado, que nós precisamos levantar o Estado de Santa Catarina em prol da casa-abrigo para o sul do nosso estado. É preciso, eu quero que vocês, dentro do possível, apontem o celular de vocês nesse QR Code, para que a gente possa divulgar, e chamo a atenção de vocês para que divulguem nos seus municípios, nas suas cidades, porque esse apoio, Dude, ele pode ser até simbólico, mas o simbolismo, que eu acho que a gente pode chegar num número bem importante aí, do alcance da necessidade, da urgência de uma casa-abrigo, requer da gente mobilização. Então, vamos divulgar, dentro do possível, dentro dos grupos de WhatsApp de vocês, assinem esse abaixo-assinado, nos ajudem a conduzir a nossa região
para um lugar melhor para todas as mulheres e para todas as pessoas por consequência. Por isso eu gostaria, além de convidar vocês para assinar o abaixo-assinado e divulgar entre seus pares, botar em votação alguns encaminhamentos, né, que a gente fez aqui, que eu apresentei também já logo no começo, como essa audiência, e depois colocar em votação para vocês. A implementação da Casa Abrigo e da Casa da Mulher Brasileira da região carbonífera. Aqui não está em ordem de importância, mas é importante que a gente vá colocando, estabelecendo alguns parâmetros para que depois a gente possa ter essa agenda unificada, esse calendário que unifique e nos mobilize, Dude, para ir a Brasília, se precisar, reivindicar junto ao governo federal, para o governo do Estado reivindicar, para que a gente possa fazer os movimentos que requerem da gente, do ponto de vista da política, nos lugares que a gente ocupa e representa. A garantia do funcionamento da Delegacia da Mulher 24 Horas, a criação da implementação do programa Contrate uma Mulher, a implementação do programa Maria da Penha Vai à Escola, a adesão e implementação do programa Elas Empreendem, a adesão e implementação do programa Mulheres 1000 e a incentivação e criação implementação de programas de formação de lideranças femininas na política. Gostaria de colocar em votação. Dizer que, se há alguém contrário, que se manifeste, e não havendo, aprovado por unanimidade. Em nome da Câmara Municipal de Criciúma e dos nobres colegas vereadores e vereadoras, agradeço a cada um dos senhores e senhoras pela presença e participação. Informo que o resultado dessa audiência pública poderá ser convertido em propostas legislativas e submetido à apreciação também das câmaras municipais. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa audiência pública. Uma boa noite a todos e todas.